O livro que mudou a minha relação com a procrastinação. Comporte-se. Eu confesso que até agora eu li só 151 páginas, mas esse livro ele mudou a minha visão sobre a procrastinação, sobre o comportamento e acredito que vai mudar ainda mais. É uma Bíblia, ele é grande e aqui eu vou passar 5 insights que eu tive até o momento sobre esse livro, que para mim é um livro sensacional, é um livro muito bom. E aí eu vou trazer um pouquinho também do que o autor diz, que é o Robert Sapolsky, que ele fala sobre o comportamento, mas principalmente antes do comportamento, cerca de um ano, cerca de meses, cerca de um dia, cerca antes do comportamento e até depois. Vem comigo. Primeiro, sobre o livro em si. Esse livro apareceu rapidamente nos meus vídeos anteriores que eu tinha compartilhado e esse livro ele está se tornando uma Bíblia. Ele foi recomendação de um amigo e acredito que eu estou lendo ele no momento certo. Vem comigo que aqui eu vou te passar, ou melhor, compartilhar os cinco insights que eu tive até o momento com o livro Comporte-se. Primeiro, o cérebro decide antes de você. Esse é um dos insights mais interessantes, um dos primeiros insights interessantes, como o cérebro decide antes de mim. Então, no livro Sapolsky, ele mostra como o nosso comportamento ele é a consequência do que nós aprendemos, de como nós aprendemos, consequência dos ambientes que a gente viveu, consequência dos nossos caminhos neurais, as nossas sinapses. É a mesma coisa assim. Por que você gosta de fazer exercício físico? Eu vou trazer esse exemplo porque eu sou personal trainer e trabalho com emagrecimento e também mudança corporal através de uma rotina adequada e uma construção de hábitos corretos. Mesma coisa quando eu falo para os meus alunos. O que diz? Por que você gosta de determinada coisa? Por que você gosta da musculação? Primeiro que ninguém gosta da musculação. Quem gosta de musculação é louco. Você gosta do resultado que a musculação traz. Porque a musculação é difícil, é pesada, é sofrida. Você precisa treinar todos os dias e é uma das coisas mais ingratas que existe na face da Terra. Porque você treina por 6 meses, um ano, você tá com resultado, tá bacana, tá legal. Você para por 2 semanas, 3 semanas, parece que você parou de treinar. Nunca treinou na vida, simplesmente seu corpo muda. Não sei se isso já aconteceu com você, mas o seu cérebro ele decide antes de você. Ele decide porque aprendeu com os padrões de comportamento dos seus pais, aprendeu com os hábitos que você tem, ele aprendeu com os ambientes que você frequenta, ele aprendeu com as suas sinapses já feitas. Vou trazer um exemplo de comida. Por que você gosta do pudim? De pudim. Pudim. Por que você gosta? Porque talvez a sua avó, como gesto de carinho, fazia o pudim para você quando você era pequeno. E talvez você não goste tanto assim de pudim, mas você vai gostar da sensação que comer pudim vai trazer para você. Percebe como isso é interessante? É a mesma coisa assim, ó. Por que algumas pessoas têm problema com a alimentação? Por quê? Porque em algum momento de frustração, de chateação, quando você era criança, que os seus pais estavam brigando, ou um momento que você estava chateado, chateada, você aprendeu que se você comesse, seria muito bom, muito prazeroso, seria uma forma de você se proteger daquela situação. E hoje você tem dificuldades na sua alimentação porque você utiliza a comida como uma válvula de escape ou um conforto. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade com a alimentação,
Muitas pessoas têm dificuldade no emagrecimento, muitas pessoas dizem que não gostam de fazer exercício. Por quê? Porque elas foram ensinadas que o prazer imediato, o conforto e a segurança está na comida. Como isso é profundo. E isso tem a ver com as redes sociais, isso tem a ver com prazeres como, por exemplo, fumar. Você que fuma treinou o seu cérebro para, quando quer relaxar, buscar o relaxamento no cigarro. Para ver como isso é tão profundo que é o seu cérebro que decide por você, não é você. Vamos para o segundo insight. O segundo insight é o papel do contexto no comportamento. O que eu quero dizer com isso? Além do seu cérebro decidir o que ele quer que você faça, não é você pessoa, é o seu cérebro. Ambientes que influenciam na sua formação de personalidade, pessoa, crenças, né? Ambiente dos seus pais, o ambiente do casal, da pessoa que você escolheu para dividir a vida, o ambiente do trabalho, o ambiente dos seus amigos, o ambiente mental e o ambiente das redes sociais. Vou trazer um exemplo sobre o ambiente dos seus pais. Primeiro, padrões de comportamento que seus pais têm. E eu falo pais, talvez mãe, talvez pai, talvez avós, porque foi o primeiro ambiente que você viveu e é o ambiente que, por enquanto, você passou a maior parte do seu tempo. Digamos que o seu pai e a sua mãe tinham um relacionamento que eles não demonstravam tanto carinho assim um pelo outro, não falavam palavras de afeto e não diziam te amo. Você vai entender que relacionamento é assim e não precisa falar palavras de afeto e palavras de amor. Para você não precisa, porque você aprendeu a ter um relacionamento assim. Talvez você aprendeu que se reunir com seus familiares todos os finais de semana para fazer um churrasco, tomar uma cerveja seja importante. Talvez você aprendeu com seus pais que família é a coisa mais importante, você coloca ela em primeiro lugar. Talvez você aprendeu que dinheiro seja ruim, que precisa ser concursado para você ter uma segurança. Ou talvez você tenha aprendido com seus pais que empreender é o caminho para a vida, que investir é importante, que aproveitar a vida é importante. Isso tudo você aprendeu num contexto só dos seus pais. Imagine com o contexto do casal, o contexto dos amigos, do trabalho, da parte mental e também o contexto das redes sociais, que é o conteúdo que você consome. Imagine que você quer emagrecer. Seu parceiro ou sua parceira não querem, mas você quer ir para academia. Você quer ter uma alimentação saudável, você quer comer menos, você quer beber menos e no final de semana você quer ir dar uma caminhada. E durante a semana o seu parceiro ou sua parceira pede uma pizza e você não quer. E aí o seu parceiro ou sua parceira entende que para ser seu parceiro, para ter parceria, você tem que comer junto. E você, o significado de parceria é a pessoa respeitar as suas escolhas. E mesmo assim você está junto. Percebe como essas interpretações, elas vêm tudo de contexto. Tudo depende como você aprendeu aquilo. Como você aprendeu sobre o que é um relacionamento, sobre o que é dinheiro, sobre como você deve cuidar do seu corpo e objetivos que você tem na sua vida. O terceiro insight que eu quero aqui trazer para você é o estresse crônico e tomada de decisão. O estresse ideal é o estresse que faz você se movimentar, aquela dificuldade que você tem para aprender determinado conteúdo, quando você inicia um projeto novo, o estresse que é você ter que aprender coisas novas para continuar o seu processo, né, o seu projeto, para quando você quer mudar
a sua alimentação, aprender a ter organização nas suas refeições, aprender a organizar a sua agenda para definir os dias que você quer treinar, aprender que você precisa comer menos durante o final de semana para conseguir perder peso. Isso tudo gera um estresse saudável, porque vai tirar você vai retirar você vai retirar você da zona de conforto, fazendo com que você coloque o seu corpo em movimento, fazendo com que você tenha que ir para a academia treinar. Só que ao mesmo tempo, se você estar num estresse muito grande, acaba fazendo mal, principalmente para o córtex pré-frontal, que é o que? O estresse muito grande, que é você colocar 10 tarefas no seu dia e você não cumprir essas tarefas. Você querer perder 10 quilos em um mês e não conseguir, você dizer que vai treinar 6 vezes por semana e conseguir treinar 3. Isso é um estresse muito grande. Ao mesmo tempo, esse estresse muito grande vai criando mecanismos no seu cérebro que vai fazer com que você se frustre por não conseguir bater essas metas, porque são metas, tarefas muito grandes, e você não consegue compreender aquilo, que não consegue compreender que tudo é um passo a passo, que tudo é um processo, que não é hoje que o seu negócio vai trazer resultado, é daqui 1 ano, 2, que não é hoje que você vai conseguir perder 10 quilos, vai ser 6 meses ou mais, que não é hoje que você vai conseguir treinar, fazer musculação todos os dias. Não, é um processo gradual. E quando você entende esse processo gradual, o cérebro, principalmente a parte do córtex pré-frontal, que é responsável por racionalizar as ideias, planejar, ele vai assimilar essas ideias de uma maneira muito mais fácil e você não vai se frustrar tanto. O quarto insight é a biologia da dopamina, que é o hormônio do prazer, que é a biologia da antecipação da dopamina. Por exemplo, lembra do ciclo de procrastinação que eu falei em alguns vídeos anteriores, que é o quê? Você quer fazer 10 tarefas no dia, você sabe que precisa fazer, você não consegue, você se frustra por não estar fazendo o que precisa ser feito e ao mesmo tempo você busca a fuga na comida, por exemplo, eu. E aí eu me frustro porque eu estou comendo mesmo sabendo que não deveria, porque eu vou ficar longe da minha meta de corpo. E isso eu continuo alimentando, porque isso é um ciclo. Porque o meu cérebro entendeu que quando eu estou procrastinando, eu me frustro e eu busco uma recompensa na comida. Isso serve para a comida, isso serve para fumar, isso serve para as redes sociais. E se você entender que quando acontece uma frustração que é normal, que vai acontecer, você não buscar o prazer imediato, que o prazer imediato é fácil, não tenho trabalho para conquistar e é de alta frequência. Por exemplo, o celular, redes sociais, rolar o feed, ficar rolando o feed, porque cada imagem que aparecer nova para você é um pequeno borrifamento de dopamina no seu cérebro. Ela é fácil, está nas suas mãos. Eu não preciso de esforço nenhum, porque é só rolar o feed e é de alta frequência. Frequência no sentido de eu vou rolar várias imagens para cima. Porém, quando você se frustra, que você muda isso e não quer uma recompensa rápida, seria você ir para academia. É difícil, é trabalhoso, a musculação é trabalhoso e é de baixa frequência. Por quê? Porque essa dopamina, essa recompensa, ela só vai vir no final do treino, depois de 45, 50 minutos, 1 hora de treino. Percebe por que as pessoas, você, eu, muitas vezes prefere ficar rolando a tela do celular? Porque é fácil, eu não preciso de esforço, eu estou sentado no sofá, o celular está nas minhas mãos e é de alta frequência essa dopamina. Por isso que é tão fácil, tão gostoso ficar rolando o feed. É muito gostoso. E o quarto insight que eu trago aqui para você é sobre comportamentos, biologias
e contexto. Comportamentos como? É como você ter... Qual é a interpretação que você tem do mundo? A partir disso, você vai ter determinado comportamento. Vou trazer um exemplo que eu falei antes. Se os seus pais disseram para você e repetiram durante a infância inteira que você precisa passar num concurso público para ter estabilidade, se você não passar nesse concurso e você internalizar aquela ideia como a única opção da sua vida, até não passar num concurso público, você não vai ter estabilidade. Ou, por exemplo, se você precisar ter um relacionamento em que até o momento que você não achar uma pessoa para dividir a vida, não vai ser um relacionamento de verdade, então você não vai se sentir uma pessoa completa até achar uma pessoa para dividir a vida. Lembrando que tudo isso é uma interpretação sobre a vida. É uma interpretação, é a mesma coisa quando a questão sobre exercício físico e alimentação. Coisa que eu falo para os meus alunos. Você não tem que gostar, mas eu não gosto de musculação. Você não tem que gostar, você tem que fazer. Ah, mas eu não gosto de ter uma alimentação assim, assim, assado. Uma alimentação mais saudável, que não seja tão rica em carboidratos, que tenha mais proteína, que você consegue aproveitar durante a semana, comendo menos de final de semana, comendo um pouquinho mais, respeitando as suas calorias diárias. Se você não entendeu isso e seus pais não te ensinaram, vai ser muito mais difícil você entender quando adulto. É muito mais difícil. Então, esses são os 5 insights que eu trouxe para você. E os próximos insights eu vou ler quando eu chegar na metade desse livro, que ele para mim é sensacional. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, dê o seu comentário e também se inscreva no canal para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos. Até a próxima.